Florianópolis confirma, vai ter passaporte da vacinação sim, a partir do mês de novembro. Teve manifestação contrária em frente à prefeitura hoje. E você sabia? Além da Maria da Penha, existem outras leis que também protegem as mulheres contra vários tipos de violência. Daqui a pouco a gente te conta. E depois de uma mulher ficar atolada na faixa de areia estendida de Balneário Camboriú, agora a prefeitura vai aumentar a segurança no entorno das obras. O SCC News está no ar. Olá, muito boa noite para você que está com a gente, ligadinho aqui no SCC SBT, começando a partir de agora com muita informação para quem está em todas as partes do estado de Santa Catarina, mas começamos falando de Florianópolis. Hoje, mesmo diante de manifestações contrárias, a Prefeitura de Florianópolis confirmou que vai publicar ainda hoje o decreto do passaporte da vacinação. É o seguinte: quem é da capital ou vem passear por aqui com a intenção de ir a eventos ou festas vai precisar sim. Quem tem mais informações é a Morgana Fernandes. Morgana, boa noite para você. Conta para a gente como que vai funcionar. Oi, Bruna, boa noite para quem está em casa. Exatamente, né? A ideia é que com esse decreto seja pedido o comprovante de vacinação já a partir do dia 16 de novembro. Isso para eventos, feiras e shows com mais de 500 pessoas. Quem tem mais de 18 anos tem que comprovar que já tomou as 2 doses da vacina. Já os adolescentes de 12 a 17 anos precisam fazer a comprovação de pelo menos a primeira dose. E essa comprovação, né, pode ser retirada através do aplicativo Conecta SUS. A Prefeitura também vai disponibilizar para os estabelecimentos que tiverem interesse um selo de lugar seguro. Mas olha, Bruna, essa situação, essa medida não contentou todo mundo. Teve manifestação hoje aqui em frente à Prefeitura, onde a gente está, de um grupo de manifestantes protestando que esse passaporte da vacina poderia trazer aí uma situação de controle social, né? Então poderia representar um controle social. Mas o prefeito Jean Loureiro até chegou a se manifestar nas redes sociais e disse que a medida vai continuar. Não tem jeito, não tem volta, apesar aí do pedido dos manifestantes. Essa medida do passaporte da vacina se mantém aqui na capital. Eu volto contigo, Bruna. Faz parte, né? A questão do controle social é a história do direito de ir e vir. Só que quando a gente fala em coletividade, não tem essa aí de achar que um tem mais direito do que o outro. Tem que proteger o coletivo. Obrigada, Morgana, pelas informações, falando aí pra gente sobre esse passaporte, polêmico passaporte, e que logo em seguida, como a Morgana falou, o prefeito de Florianópolis já se manifestou nas redes sociais dizendo que não tem jeito. Não vai arredar o pé, esse passaporte vai sim ser cobrado. Em Chapecó, no oeste do estado, a alta nos preços motivou o Procon a fazer uma fiscalização nos postos de combustíveis. Andriele Zambonin explica para a gente como vai funcionar essa fiscalização. Olá, Bruna. Aqui no oeste, em Chapecó, o preço da gasolina comum varia entre R$ 6,13 e R$ 6,49. Já da gasolina aditivada varia entre R$ 6,14 e R$ 6,69. Depois do anúncio de que os preços aumentariam, alguns postos aqui de Chapecó chegaram a registrar filas para abastecer antes que esse aumento fosse repassado. E por esse motivo, o Procon está fiscalizando os estabelecimentos. O objetivo é verificar se não está ocorrendo nenhum abuso ou alguma irregularidade no repasse dos aumentos dos combustíveis. Ou seja, se está dentro do padrão dos reajustes realizados pela Petrobras. Foram solicitados, então, aos proprietários dos postos de combustíveis nota fiscal de tudo que entrou e saiu nos últimos 7 dias. Os donos dos postos de combustíveis têm até 5 dias úteis para apresentar estes documentos. Eu volto com você aí no estúdio, Bruna. Tá aí a informação da Andriele, direto do oeste do estado. Agora não tem jeito, né? Diante da atual conjuntura, o consumidor não vai querer pagar mais, além do que já está o abuso que vem de cima, aí aquilo que o dono do posto de combustível for colocar, é claro que ele vai sair perdendo, porque a gente está procurando sempre o mais barato, né? Com certeza. E aí, realmente, não vai dar jeito a esse abuso aí nos preços. Depois do intervalo, o projeto de lei polêmico é rejeitado na LESC hoje. A gente vai explicar tudinho. E mais, o relato da banhista que ficou atolada na faixa estendida de areia da praia de Balneário Camboriú. A prefeitura vai tomar medidas com relação a esse assunto. Eu volto já.
De volta com o SCC News, agora o assunto é de interesse de todos nós, viu? Mortais, pagantes de impostos e põem impostos nisso. Foi rejeitado hoje na Assembleia Legislativa de Santa Catarina um projeto de lei complementar que cria um benefício especial para os agentes públicos estaduais e servidores comissionados que aderirem a um regime de previdência complementar do estado de Santa Catarina. Só tem um detalhe, esse benefício seria patrocinado em parte pelo estado. Olha que maravilha. Graziano Bialy foi rejeitado, foram muitos votos contra. Como é que funcionou essa votação? E mais uma coisa, não era para economizar? A ideia não era economizar? O que está acontecendo? Boa noite. Boa noite para você, Bruna. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, como você disse, né, uma polêmica. O projeto de lei complementar, inclusive, dividiu os votos no plenário e por pouco não foi aprovado. Por pouco não, por um único voto. E aí, por que nós estamos falando sobre ele, então, já que ele foi rejeitado? É simples, é porque esse projeto deve voltar a ser discutido e votado no próximo ano, provavelmente. E a maior polêmica gira em torno de uma seguinte situação. O governo do estado, ao submeter esse projeto à votação, diz que ele viria, então, para economizar recursos. O problema é que, na prática, não é bem assim. A ideia do benefício especial é que os servidores públicos estaduais e comissionados dos poderes executivo, legislativo, judiciário e do Ministério Público, que recebem salários acima do teto do INSS, que é de R$ 6.400, entrem para a Previdência Complementar com parte da contribuição financiada pelo governo. É o seguinte, além dos 8% de contribuição que os servidores fazem ao INSS, o próprio governo do estado custearia outros 8% para estes mesmos servidores, o que inclui os deputados. Então, são funcionários que ganham de 10, 20, 30 mil reais. E é claro, então, que esse projeto causou aí uma polêmica, né? Inclusive, ficou até chato aí para o estado, né, Bruna? E a gente, claro, vai seguir acompanhando tudo isso, porque, na verdade, de economia a gente não vê nada, né? Pegou mal mesmo. Obrigada, Grazi, pelas informações. E, inclusive, algumas entidades já se manifestaram contra o projeto, como o Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, da Fiesc, que enviou um ofício aos deputados estaduais demonstrando preocupação com o projeto. Para o presidente da Fiesc, esse é um momento inoportuno, já que representa uma nova despesa para os cofres públicos. O Conselho pediu a rejeição do projeto. Outras entidades de vários municípios do estado, entre elas a ACIF, disseram em nota que o projeto privilegia aqueles que mais recebem em detrimento da vasta maioria que paga a conta. A gente vai, é claro, continuar acompanhando esse assunto. Mudando de assunto e também seguindo para o litoral norte, em Balneário Camboriú, a segurança das obras na Praia Central vai mudar um pouco depois que 2 banhistas ficaram atoladas na areia ontem. Olha só. O susto foi grande. A secretária executiva, Rosinha Viegas, foi pega de surpresa durante uma caminhada na praia de Balneário Camboriú. Ela e mais uma mulher foram engolidas pela areia da praia. Ao andar, eu acabei enfiando o meu pé num bolsão de lama e caí, né? Foi, na verdade, até o joelho. Enquanto eu estava já voltando para ir para a calçada, eu vi a moça deitada ali no chão. A princípio, eu achei que ela estivesse tomando um banho de sol. E aí foi quando ela falou para mim, ela falou, moça, me ajuda, eu tô afundando. As 2 mulheres ficaram atoladas na areia no trecho em obras de alargamento da praia de Balneário Camboriú. A secretária executiva, que já tinha ficado presa no local, mas conseguido sair, ouviu gritos de socorro e voltou para ajudar a outra vítima. Ambas ficaram atoladas na faixa de areia. Aí eu corri até ela para ajudá-la, né? Só que aí eu entrei no mesmo bolsão de lama que ela estava, então eu acabei afundando também. Esse é um processo natural de acomodação da areia. A falta de estabilidade logo após o aterro, ela é bem previsível e bem possível. E foi o que de fato aconteceu com essas 2 senhoras, né, que estavam caminhando numa área não recomendada, né, para utilização nesse momento. Rosinha ainda afirma que os guarda-vidas também tiveram dificuldades para realizar o salvamento. Eles tiveram que utilizar uma corda. Mas o Corpo de Bombeiros explica que, com o aumento da extensão da faixa de areia da praia, será realizado um novo posicionamento dos socorristas e uma fiscalização mais reforçada com a chegada da temporada de verão. A praia está sinalizada, né? Então, assim, onde está a draga trabalhando, isso acontece. Isso
aquele que passou foi um dos casos mais graves, mas tem acontecido de forma corriqueira. Hoje a gente já está com uma média de 23 guarda-vidas trabalhando diariamente aqui em Balneário Camboriú. À medida que for aumentando o movimento, gradativamente também a gente vai aumentando a quantidade de guarda-vidas, até chegar numa média diária de 68 guarda-vidas em Balneário Camboriú. Mas fica o alerta. Afinal, a obra está bem sinalizada. A prefeitura pede que os banhistas respeitem os avisos para evitar novos acidentes. As empresas executoras têm até carro com megafone que ficam alertando as pessoas para que não utilizem esses trechos neste momento. Mas, infelizmente, felizmente que não houve nada de mais grave, mas, infelizmente, o que aconteceu ontem a gente não quer que se repita. Fica um alerta para o pessoal, que realmente ali está bem perigoso, porque está fazendo um bolsão de areia movediça realmente. Perigoso mesmo, né? E que calor é esse que está fazendo nesses últimos dias, hein? Hoje mesmo fez muito calor. Amanhã, será que continua? Vamos dar uma olhada na previsão do tempo. Na quinta-feira, o sol vai aparecer entre nuvens em todas as regiões. Da Grande Florianópolis ao norte do estado, tem chance de chuva no início e fim do dia. No litoral norte, a chuva pode ser mais forte e persistente. Já no oeste, meio-oeste e Planalto Sul, pode chover isoladamente entre a tarde e a noite. As temperaturas diminuem na parte leste de Santa Catarina e se mantêm mais altas na região oeste. Em Florianópolis, o sol aparece, mas durante a noite pode chover. Mínima de 18 e máxima de 25 graus. No norte do estado, máxima de 24 em Joinville. Em Blumenau, a chuva pode ser registrada no início e fim do dia. A máxima prevista é de 25 graus. Em Lages, mínima de 9 e máxima de 24 graus. Criciúma, sol entre poucas nuvens e mínima de 15. Em Chapecó, os termômetros podem chegar a marcar 29 graus. Agora é hora de alerta, viu? A caderneta de vacinação do seu filho, do seu neto, está em dia? Faz quanto tempo que você não dá aquela conferida? Se faz bastante tempo, então já passou da hora. Faltam só 2 dias para acabar a campanha de multivacinação de crianças e adolescentes. E por falar nisso, vou conversar agora com a Shaina, a repórter Shaina Marcon, que vai trazer para a gente aí essas informações. Atualiza para a gente, Shaina, só tem mais 2 dias e é importantíssimo que as famílias se preocupem em atualizar as cadernetas, né? Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Isso mesmo, é super importante, viu? A campanha de multivacinação serve para atualizar a caderneta de saúde das crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. São várias vacinas que previnem contra mais de 20 doenças, entre elas a tuberculose, a cachumba, o sarampo, a poliomielite e a febre amarela. Todos esses imunizantes são oferecidos de graça nas unidades de saúde, ou seja, é só levar o seu filho com a caderneta de vacinação até um postinho de saúde. A campanha já está na reta final, termina na próxima sexta-feira e até agora quase 100 mil cadernetas já foram atualizadas em Santa Catarina. Mas ainda tem gente que não atualizou, né, as vacinas, está com a vacina atrasada ainda, né, as crianças e os adolescentes, o que preocupa bastante as autoridades de saúde. Sem imunização, doenças que já estavam erradicadas podem voltar a circular aqui no estado. Ou seja, vacinar o seu filho é uma forma de proteger ele e também toda a população. E lembrando, viu, Bruna, que aos pais e aos responsáveis que é muito importante estar com a caderneta de vacinação atualizada do seu filho para poder fazer a matrícula ou a rematrícula nas unidades, né, de ensino de Santa Catarina e também dos municípios. Então, é muito importante estar com as vacinas em dia. Eu volto com você em Florianópolis, viu, Bruna? É verdade, está feito aí, né, o alerta e reforçando esse pedido para que as pessoas levem as crianças e adolescentes para serem imunizados. Obrigada, Shaina, pelas informações, falando ao vivo aí de Lages, na Serra Catarinense. E olha, ontem a gente noticiou aqui no SCC News um feminicídio na cidade de Joinville, no norte do estado. Uma mulher que foi morta e o principal suspeito é o ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento. Ela tinha conseguido uma medida protetiva, mas não tinha sido notificada ainda. Com esse caso, já são 38 feminicídios só esse ano aqui em Santa Catarina. A gente preparou uma reportagem para te contar sobre as leis que protegem as mulheres, uma forma de se defender de todos os tipos de violência. Olha só. As leis nos dão direitos e também deveres. Elas estipulam o que é certo, o que é errado e nos protegem. Mas quando você pensa em lei que protege as mulheres, o que vem à cabeça? Existe a Maria da Penha, né? Lei da Maria da Penha. Lei da Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Além da Maria da Penha, outra não me vem à
na cabeça agora. A Lei Maria da Penha é a lei que tornou a violência contra a mulher crime. Ela pune atos de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e imoral. É um marco na luta pelos direitos das mulheres no Brasil. Mas ela não é a única que protege as mulheres. A gente tem, por exemplo, a lei do minuto seguinte, que é o direito que a lei confere à mulher, se for vítima de violência, a ser atendida de imediato, ser priorizada na fila de atendimento na rede pública de saúde. A gente também tem a lei Carolina Dickmann, né, que foi assim batizada, mas é aquela que prevê a questão dos crimes cibernéticos, que hoje têm sido muito utilizados também, com a exposição de fotos íntimas das mulheres sem a devida permissão nas redes sociais. Além disso, o assédio se tornou crime pela lei de importunação sexual. E a própria lei do feminicídio deixou mais grave o crime de homicídio contra a mulher. Só nesse ano, em Santa Catarina, 38 mulheres foram vítimas de feminicídio. E conhecer os seus direitos é uma forma de se proteger de todo tipo de violência. Importante é que as mulheres se apropriem das suas leis, elas lutem por seus direitos e, quando forem vítimas, denunciem, procurem ajuda. Infelizmente, algumas pessoas só mudam o comportamento com o braço forte da lei. A Lei Maria da Penha também vem sendo aperfeiçoada, como o agravamento da pena para o homem que não respeitar a medida protetiva. Além de conhecer seus direitos, é preciso também não se calar. Denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas pelo Disque 100, 190 da Polícia Militar, 181 da Polícia Civil, além da Delegacia Virtual. Se a mulher ela se apropria da sua lei, se a mulher ela denuncia o seu infrator, se ela não tolera o ato de violência, com o passar dos anos nós vamos tendo a mudança cultural. Tomara, né? Saber dos seus direitos, buscar eles, não tolerar essas situações de violência é preciso. Conhecimento é poder. E você também pode fazer isso pelas mulheres que estão à sua volta, se você souber, né? E são essas reflexões de empoderamento que a gente está trazendo com a campanha Por Elas, aqui do SCC-SBT, sempre tentando informar as mulheres e trazer cada vez mais esse poder que você deve ter sobre a sua vida, né? Para evitar desfechos turbulentos e violentos, como a gente tem visto aqui no estado de Santa Catarina. E olha, após meses de indecisão com a possibilidade do fechamento da usina Jorge Lacerda, a notícia da manutenção das atividades ainda é comemorada no sul do estado. Nessa quarta-feira teve o anúncio da nova administração. Olha só. Hoje à tarde, em Capivari de Baixo, um ato marcou a chegada da nova gestora do complexo, a Diamante Geração de Energia. Com a presença do governador Carlos Moisés e de autoridades políticas aqui do sul do estado, o evento marca a continuidade dos trabalhos do complexo Jorge Lacerda, o que garante também a manutenção de mais de 20 mil empregos em Santa Catarina. E, ao mesmo tempo, a esperança de termos aqui, com transição justa, novos caminhos para o carvão do sul de Santa Catarina, com novas tecnologias, investimento em pesquisa. O carvão poderá se tornar, inclusive, um agente que captura carbono, que captura poluentes, e a gente pode fazer, então, uma transição justa e um processo de inversão do impacto ambiental. Hoje, praticamente todo o carvão mineral que é retirado das minas do sul catarinense serve para abastecer a termoelétrica em Capivari de Baixo. Mas a nova administração chega para fazer uma transição energética justa, utilizando cada vez mais outras fontes de energia. Nós vamos nos habilitar, já estamos terminando os estudos para que a gente possa fazer uma expansão dentro do complexo, mas não a carvão e sim a gás. Não quer dizer que a gente não vai operar carvão, pelo amor de Deus. O que acontece é que a gente vai operar o carvão até quando a gente puder, mas numa transição energética justa, né, a gente também tem planos de uma expansão dentro do próprio complexo para o gás também. Lembrando que tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que pretende conceder incentivos para o setor energético no sul do estado. Mesmo com o processo de diminuição do uso do carvão, a intenção é apoiar a instalação de complexos industriais que visem a exploração ambientalmente sustentável do carvão mineral e a modernização do setor. Essa usina ela movimenta uma cadeia de 4 bilhões de reais por ano. Então, a continuidade desse processo, da cadeia produtiva, é fundamental para 15 municípios da região. Então, esse evento marca um novo ciclo e isso é muito importante para todo o sul de Santa Catarina. Olha, antes de encerrar, imagens fofas. Vamos dar uma olhada. 13 pinguins de Magalhães
que voltaram para a natureza. Essa soltura foi na manhã de hoje, na praia do Moçambique, aqui. Olha que lindo, gente, aqui em Florianópolis. Não, é uma gracinha, eles andando uma gracinha. Dessa turminha aí, 4 pinguins foram resgatados em praias da capital e 5 foram resgatados em praias atendidas pelo projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, junto à Univale de Penha. As 9 aves se recuperaram no Centro de Pesquisa, Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos, na R3 Animal. As outras 4 fofuras vieram de praias paranaenses e aí voltaram para o mar. Que lindo a gente ver esse tipo de imagem e mostrar uma fofura para você, para te deixar mais leve aí no finalzinho dessa quarta-feira. O SCC News de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente vai encerrar com uma imagem linda do centro de Florianópolis, Palácio Cruz e Souza. Olha que imagem bonita. Agora, ao vivo, a nossa equipe está lá, ó, trazendo para você esse cenário aí para a gente encerrar o SCC News de hoje. Uma boa noite para você, cuide-se, amanhã a gente volta a se encontrar. Até lá!